Pronto, voltamos. O que que aconteceu aqui? Caí solenemente. Marcinha, volta aí. O que que aconteceu? Se antes já estava esquisita essa internet, com chuva então. Vem, Márcia, vamos de novo. Caí não, tomei um tombo aqui, né? Violento. Pera aí, isso. Vamos de novo. Que coisa estranha, nunca aconteceu isso. Olá, Foi? seu, Caramba, caí dura aqui, você caí caiu. mesmo. Ó, na outra também houve umas quedinhas e depois deu tudo certo. Então vamos lá. Eu não sei o que que aconteceu. Vamos começar essa live então. Então, eu botei uma pilha muito grande na mulherada. Falei, mulherada, olha só. Vamos descobrir agora qual é o segredo para manter nessa sexualidade bombando nessa quarentena, esse relacionamento. Vamos sair. Cara, uma coisa antes que eu quero te perguntar, antes que você comece a explicar. Já apareceu que na China 50%, né, aumentou em 50% o número de divórcio depois da pandemia. Você acha que tá ligado? Claro que tem um sexozinho ali no meio, né? Tem alguma coisinha ali que desconectou. Mas a que você atribui isso? Pois é, a cultura é diferente. Eu ainda não fiz nenhum estudo a respeito, mas aqui no Brasil eu espero que nós não tenhamos muitos divórcios, né? Porque o pessoal está falando assim, a mulherada fala, ou eu engravido, que eu tô no love, Ou eu ou eu separo? me separo. Eu espero, Marisa, que aqui não tenha muitas separações. Por isso que estamos aqui hoje, para passar os 3 passos sobre a questão para melhorar a sexualidade, mas não tem como Pra nós melhorar, né? falarmos de sexualidade, de sexo, sem nós falarmos primeiro de relacionamento. Então, eu venho trazendo aqui 3 passos. E eu já vou Então vai. mandar o primeiro aqui. Sei que já faz algum tempo que a gente já estamos confinados nessa quarentena, mas de qualquer forma eu sempre gosto de falar. O primeiro passo é a questão da adaptação. O quanto é Tá. difícil nós nos adaptarmos 24 horas para quem está em casa, não está saindo para trabalhar, quem está fazendo um home office ou quem está desempregado, enfim, ficar em casa 24 horas. E isso não é fácil, né, Marisa? Não, isso independente do relacionamento não é fácil para ninguém, porque eu agora não tô me relacionando e chega uma hora que você não aguenta mais, é verdadeiramente complicado, né? Então, independente disso, já tinha que rolar uma adaptação, né? Estando com o outro, benza a Deus. Mas na quarentena, todo mundo junto, ainda tem casais. Ah, antes de mais nada, eu quero falar que quando eu falo parceiro, parceira, independe, cada um se relaciona com quem quiser, tá? Então tem o parceiro com o parceiro, o Tá. parceiro com a parceira com a parceira, e assim vai, tá? Então não temos nenhuma discriminação, porque relacionamento, nós somos pessoas que nos relacionamos o tempo inteiro com todas as pessoas. Então, falar de relacionamento é muito importante neste momento. Então, para a questão da adaptação, eu sugiro que seja feita, como sempre, uma rotina. Uma rotina individual, para a pessoa ter o tempo dela, o espaço dela. Uma rotina para os dois e uma rotina para a família. Então, a partir do instante, por que, Marisa, eu estou falando isso? Eu tive muitas queixas de pacientes falando: olha, meu marido está em casa, o meu parceiro, a minha parceira, não importa, está em casa, e eu estou me sentindo solitário, eu estou me sentindo solitário. E isso eu chamo de solidão a dois. Eu estou aqui com ele ou com ela e estou me sentindo Uhum. sozinho e a gente fica o dia inteiro juntos. Mas essa foi uma queixa bem no começo da quarentena muito forte e ainda tem essa queixa. Então, eu falo assim, olha, vamos fazer as regras, vamos esclarecer essas regras. Senta com seu parceiro, com a sua parceira, senta com a sua família quando tem os filhos ou outros envolvidos morando juntos, e cada um aí vai fazer as suas, né? Dentro da regra, faz a sua rotina. E na hora que o casal Tá. tiver um tempo para eles, porque senão é assim,
parceiro tá lá, a mulher chega e precisa ou de atenção, ou de alguma, ela faz alguma solicitação e ele está trabalhando. Ou vice-versa. A mulher está trabalhando e às vezes o parceiro ou a parceira não está e também fica tentando chamar atenção. E quantas lives e quanto trabalho que a gente não vê os filhos entrando, né? Mas assim, aí é uma expectativa um pouco, digamos assim, eu posso dizer que é uma expectativa um pouco infantil essa coisa. As pessoas sabem que todo mundo está em casa trabalhando. Eu estou em casa trabalhando. Graças a Sim, Deus, quem manteve o emprego está em casa trabalhando. Então, é uma expectativa um pouco infantil dizer, olha, mas eu estou me sentindo sozinha, ele está sentado do meu lado, ele está trabalhando, como se ele sim, estivesse no escritório. mas tem É um pouco infantil. é uma questão infantilizada, até porque existe dentro da gente, eu falo que nós temos alguns eus nossos, né? Então tem uma parte nossa que é o adulto que entende que o parceiro ou a parceira está naquele momento ali trabalhando ou fazendo outra atividade dentro da rotina. Porém, quando a pessoa fica mais sensibilizada, fica com mimimi, não é o adulto que está atuando, Marisa, É a é a criança. criança É a criança. interna. E fazendo bico ainda. E isso acaba. Por que nós estamos trazendo isso aqui? Imagina só na hora que o casal tá lá para brincar, colocar todo o seu Ah! movimento, né? Da questão da sua sexualidade ali na hora da brincadeira boa, do compartilhar, na hora do sexo. Ah, eu não vou hoje. Não, ele me largou o dia inteiro. Aí é a criança que vai punir o parceiro, a parceira, porque se sentiu abandonado. Isso é coisa de oral, isso é coisa de rígida. Vamos relembrar aquela live lá. É, Esquizoide não vai fazer isso, que esquizoide vai até esquecer de transar. Esquizoide esquece de transar. Eu falei, tinha que transar, gente. Esquizoide esquece. Mas oral vai ficar sentindo. Isso é coisa de abandono, né? exatamente, é Eu bem fiquei coisa. eu fiquei abandonada. Esses pacientes são orais. Gente, liga para uma amiga, deixa o parceiro, a parceira trabalhar. Você liga para uma amiga para suprir essa carência. Pois é. É só Eu, hein? entender, antes de mais nada, essa questão da pessoa. Quando a gente fala em relacionar-se, a gente começa a prestar atenção. Primeira pessoa que nós começamos a nos relacionar com quem é? Isso, com a gente. Então, pessoas queridas, olhem para vocês em primeiro lugar. Porque a partir do instante que a gente começa a se relacionar, tentar entender como que é a nossa funcionalidade, a hora que a gente conseguir entender como a gente funciona, aí nós podemos estar nos relacionando com as outras pessoas. E até porque é um divisor de água, né, Marisa? É mais ou menos assim, se nós nos relacionamos o dia inteiro com várias pessoas. Hoje em dia é por internet, não tem como a gente estar se relacionando muito aí fora. Em alguns lugares até tem, que eu estou sabendo que tem cidade aí que tá legal na quarentena. Mas então, o que acontece nesse processo todo? Eu relaciono comigo, começo a me relacionar com as pessoas, e se eu tô legal com o outro, eu me sinto bem, Melhor, melhor. né? É. Se no relacionamento eu não tô legal, muito legal com alguma pessoa, principalmente com quem tá dentro de casa, o que acontece? E aí é bomba, né? E aí a coisa perde o Como que rumo. vamos tratar do sexo se eu não tô me relacionando bem ali com o meu parceiro ou com a minha Uhum, parceira? Então, uhum. Não tem chance. Tem pessoas que eu considero até uma coisa também bem infantil, que o sexo acaba sendo uma maneira de fazer as pazes, né? Tem isso também. é um perigo isso. Também acho que não faz sentido. Peraí, o Olha, negócio virou moeda de troca aqui. Vamos fazer as pazes. O só que, objetivo não era esse. olha só, tem só. Eu gosto muito de falar isso. Pessoal, não, a gente brigou, coisa e tal, mas olha, à noite, na cama, a gente fez as pazes. Aí eu pergunto assim: conversaram a respeito daquilo que incomodou porque vocês brigaram? Não, 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 já passou. Passou? Varreu para debaixo do tapete. Uma hora vai levar um topo Exatamente. nesse tapete. Vai levantar.
esse tapete vai levantar, vai sair tudo de novo. Precisa conversar, que é o segundo passo. O primeiro é a adaptação, o segundo é a comunicação. Lembrando que a Tá. comunicação, ela pode ser verbal e não verbal. Uhum. Muitas Ah, é pessoas. uma boa. Então vamos diferenciar isso aí pra gente. Comunicação verbal é o que nós estamos fazendo aqui. E a não verbal, ela é toda corporal. E se tem alguém que entende bem de corporal da técnica, é você, né, Marisa? Especialista, especialista nisso. Então, imagina a situação. A pessoa não verbalizou, mas ela fica fazendo caras e bocas. E muitas vezes acaba tornando-se o quê? Críticas. Críticas. A Uhum. pessoa pode te olhar com um olhar de aprovação, com um olhar carinhoso, aquele afeto todo interessante. O casal está ali fazendo a comunicação não verbal no dia a dia. Mas tem também o casal que ninguém fala nada, fica tudo no silêncio, Aquele elefante na sala e ninguém sabe muito bem o que está acontecendo, né? mas E fica fica aquele mal-estar. Um emburra porque o outro está emburrado, né? E na verdade ninguém sabe por que ninguém está emburrado. Um embirra porque o outro embirrou, ou porque o outro virou o olho, ou porque foi falar com o outro e não deu atenção suficiente. E aí cada personalidade, cada traço vai se comportar de uma maneira. Absolutamente tem tudo a ver com também a questão corporal, né? Como a mente funciona de cada um. acabar. Então, Exatamente. Você quer acabar com o sexo? É fazer uma cara de crítica ou fazer verbalmente uma crítica. E aí é. cabe, a gente está até comentando um pouquinho até da constelação de novo, né? Da constelação familiar, para quem não conhece, é do Bert Helling, é só procurar isso na internet, senão depois a gente entra falando, né, Marisa? Mas é uma técnica. Então, o casal ele entra num processo aonde, quando você critica, você vem para o papel de pai ou de mãe e o parceiro ou a parceira fica aqui Uhum. numa posição de filho. Pronto. Como que vai rolar sexo? Conta pra mim. Acabou total. Ninguém quer transar com o pai e com a mãe. Ninguém saudável quer transar com o pai e com a mãe. Não tem a menor possibilidade. Essa noite você perdeu. Não tem como. Não tem Acabou. como. Acabou. E aquilo vai virando uma ebulição, porque nós precisamos estar Uhum. no nosso lugar. Parceiro, né? Os parceiros precisam estar aqui, ó, no mesmo nível, sendo tratado como adultos. Vamos conversar. O que Exato. não está legal? Vamos conversar. Aí tem uma dica. Às vezes um está mais nervoso que o outro. E eu sempre falo assim: essa dica técnica é fantástica. Se você percebe que o seu parceiro ou parceira está irritado, está nervoso, não fala nesse momento. Pode até verbalizar: olha, você está nervoso, você está nervosa? Depois a gente conversa. Ou então a pessoa mesmo Uhum. pode falar: Tá. eu estou nervosa, estou nervoso, me dá um tempinho, depois a gente conversa. E aí, depois o Uhum. sexo, a pessoa se acalmou, conversou. Então vamos lá fazer uma brincadeira gostosa. Porque se um É. ficar em papel diferente e se começa a discutir na hora que um tá nervoso, o outro entra, geralmente acontece briga. Parece duas crianças brigando, porque realmente são as crianças internas que estão brigando. E outra questão importante Uma também, dica. aproveitando para falar das crianças internas. Acho que tá com delay, Oi? né? Acho que tá chegando aí, meu som tá chegando, tá com delay, né? Tá chegando mais tarde para você. Acho que tá, né? Eu estou te escutando Tá. agora. Tá, mas assim, é porque eu falei antes, você demorou como se estivesse esperando para ouvir. Eu achei que a internet estava oscilando de novo. Eu ia te pedir para você dar uma dica de como é que a pessoa sabe que o outro meio que entrou no modo criança dele. Porque quando a emoção vai subindo, a coisa vai esquentando. Oi, Marta, Voltei, voltou. Então, voltei. nós temos uma
Não sei o que está acontecendo com essa coisa. Até onde você me ouviu? Para eu dar uma Agora é você dica, que caiu? para eu dar uma dica de quando a Oi. pessoa está com a criança interna ativada. Isso, você conseguiu me ouvir? Porque aí parou aqui e eu me perdi. Tá, então vai. Manda ver, manda ver. Nós temos três Eita, ferro. crianças dentro de nós. Hum. Três crianças. A criança rebelde, que é quando a gente está no nervosismo só e briga mesmo, e chuta a canela do outro e parte para a briga. Nós temos a criança submissa, que fica calada, quietinha. Muitas vezes ela pode estar morrendo de raiva, mas não fala, não se expressa, ou ela pode estar com medo. Todo medo, quando o adulto sente medo, nós, pessoas, sentimos medo, nós saímos do nosso adulto interior e nós vamos para a criança. E a terceira parte da nossa criança, que é a criança legal, que é a melhor para a gente utilizar no sexo, para nós brincarmos com os amigos, com as pessoas, com os filhos, a criança livre, aonde simplesmente nós brincamos. Então, para detectar, o adulto ele é pontual que está dentro de nós. O nosso adulto ele é pontual. É assim, isso é fato. Vamos resolver isso, vamos ver o que é melhor. E não tem mimimi. Quando nós entramos num processo de mimimi, que nós saímos do nosso estado de neutralidade, porque o adulto é neutro. Nós vamos observar. Tá, isso é importante, nós né? vamos Para todo mundo se ligar, tipo, isso é importante. Exatamente. Então, nós precisamos nos observar. Por isso que eu comecei falando que a primeira pessoa que a gente se relaciona é com a gente. E muitas vezes, Marisa, aproveitando para falar desse mimimi interior, né, que é a criança que provoca, são as expectativas. Muitas pessoas criam expectativas em cima dos outros, principalmente das pessoas próximas, principalmente da família, principalmente do parceiro ou da parceira. Então, e a gente pode dizer que é sempre, que a maioria das vezes é transferência, você acaba transferindo para o parceiro, para a parceira, né? Eu estou perguntando se a maioria das vezes se é transferência, né? Você acaba transferindo a expectativa da criança, do pai, da mãe e tal, pro parceiro, para a parceira. Grande parte é exato. isso. Eu crio uma expectativa, só que muitas vezes eu não comunico o parceiro ou a parceira do que eu desejo, do que eu quero. Eu espero que ele ou ela saiba. Só que o parceiro ou a parceira não tem bola de cristal. E aí a pessoa acaba não fazendo o que eu quero e eu fico. Qual é o sentimento para arrebentar, assim? Que a gente tem desde que nasce? Frustração. Frustração. Com certeza. E isso, na hora do sexo, acabou. Acabou a né? brincadeira. Se ia ser bom, acabou a brincadeira. Acabou. Tá. Então eu vou recapitular. Então a gente tem primeiro a questão da adaptação, que é essa questão de entender que, bom, as pessoas estão em casa, estão em home office, estão convivendo 24 horas, mas tem que ter um tempo individual, um tempo para o casal e um tempo para a família. O segundo passo, fala aí de novo. Comunicação. Comunicação, que tem a verbal e a não verbal, né? Que a gente estava falando aqui dessa questão, principalmente da criança interior, que eu acho importante as pessoas entenderem isso, porque ninguém se dá conta quando fica com raiva, quando fica frustrado, que tá com uma expectativa infantil que o outro não fez, não pegou o suco para você, aí você vai ficar emburrada e a noite está acabada porque não fez o que você queria, que a sua mãe faria isso, e você não acha que, né, não se tocou que é uma coisa assim. E eu vou, né? Por aí. Principalmente a questão da frustração, é quando a pessoa na cama cria expectativa, querendo que o outro determinadas manobras, determinadas ações, né? E a pessoa não fala. Sim, uma ambulação. Ela espera que a outra pessoa entenda. Precisa falar e não criar divas, né? E eu falo que o sexo é muito interessante porque nunca é tarde para entrar numa comunidade. Eu queria
Ixi, agora falar um foi. pouquinho de sexo aqui, tudo bem? Peraí. Volta um pouquinho, porque travou. Você falou nunca é tarde para si, aí travou. Nunca é tarde Nunca é para tarde si? para alinhar a questão do sexo. Ah, Tem muito casal que ainda está com problema de comunicação sexual. E muitas vezes a pessoa não hum, consegue expressar aquilo que ela, parceiro com a parceira, fizesse. E fica criando expectativa. E fica jogando, dando indireta. Então, não, vamos atuar como um adulto aqui, né? E aí é importante assim, quando a gente está conhecendo um parceiro, uma parceira nova, aquele começo a gente meio que vai deixando acontecer para a gente ver o que cada um traz. Conforme a uhum. gente vai mantendo uma relação com essa pessoa, um relacionamento acaba acontecendo e vai virando namoro e vai virando casamento, enfim, é necessário que nesse processo, tanto o homem quanto a mulher falem, né? Os parceiros conversem a respeito do que gosta, do que não gosta, como que quer que faz. E aí, cada um dentro do seu limite. Também a gente não pode fazer aquilo que invade o espaço do Porque outro. É. senão vira 50 tons de cinza. Eu acho bacana, né? Vira assim, nada contra, viu, gente? Fiquem à vontade. Eu estava aqui conversando com uma amiga semana passada e ela colocou de uma maneira muito, muito interessante. Ela falou, Marisa, ela é advogada, né? Ela falou, Marisa, todo relacionamento é um contrato, né? Então, assim, você que estabelece o que faz parte nesse contrato. Então, até onde vai? Até onde a fidelidade é importante? Até onde eu quero determinadas coisas? É tudo questão de conversar. Agora, dificilmente, vamos ser muito honestos, é muito difícil as pessoas terem essa consciência, né? Porque a emoção toma conta e ela vai indo, a ideia de estar numa relação, de gostar da pessoa, e dificilmente alguém aborda dessa maneira. Ela vai logo para a criança e fica emburrada quando não corresponde, E né? eu comento isso porque tem pessoas que já estão há muito tempo num relacionamento e ainda têm dificuldade de conversar. Tem pessoas de tirarem a roupa na frente da parceira. Tem esse detalhe. Agora, imagina falar o que está Hum. incomodando. Como que gostaria que fosse. Né? Eu não vejo isso acontecer com frequência. Eu fico imaginando algumas clientes aqui, eu não consigo imaginar elas tendo essa conversa com um adulto, como adulto, né? Com o parceiro. Fala, olha, eu gosto assim, eu quero assim, eu espero isso. Eu acho bem, bem complexo, assim, para alguns tipos, né? Alguns tipos de sistema nervoso. Um esquizoide nunca vai fazer isso, um masoquista dificilmente vai fazer. É, bem, né? Tem que estar bem no recurso para conseguir usar essa O, coisa, né? De o conversar assim. importante aqui é que tenha uma conversa em nível não só do relacionamento, no geral do dia a dia, né? Que de repente o parceiro e a parceira aí estão construindo. E precisa fazer ajustes. Não é para sempre. Não é estar morando junto que vai viver feliz para sempre, né? Não existe isso. O que existe são relacionamentos que o tempo todo, quando tiver alguma diferença, de ter essa comunicação e ambos precisam estar abertos para fazer o quê? Os ajustes. E assim também é no sexo, Marisa. Precisa estar. Então me responde uma coisa assim, você como especialista, que recebe um monte de gente com problemas, né? Enfim, na área sexual. Por que você atribui que todo mundo fala, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, dizem que o sexo vai diminuindo ao longo do tempo. Quanto mais tempo você está junto, que menos sexo você faz. Então, pensando na quarentena, que eu falo, gente, a pessoa está junto há 10 anos. Se ela já não estava fazendo, como é que tá essa quarentena? Tá uma coisa de doido. E aí, né? Ou enlouqueceram, voltaram a namorar perdidamente, ou estão assim, tipo, estranhos na casa. Dá licença, você pode passar o açúcar? Então, eu fico aqui Pois pensando. é, Marisa, com relação a como terapeuta sexual, né, na parte clínica,
Nós temos algumas técnicas. Então, eu tenho uma notícia muito boa aqui para contar. Olha aí. Primeiro, Apareceu uma feliz. Aqui não diminuiu nada. Apareceu uma feliz. Me contradiga, gente. Fala que é loucura. Isso aí. só que interessante. Hein? Olha essa Kundalini. Joga essa Kundalini pra cima. Em primeiro lugar, independente da em quarentena agora, gostei muito da tua pergunta, mas independente da quarentena, existe toda uma possibilidade que para esse sexo não morrer e nem esse amor, o relacionamento continuar aceso, né? Em primeiro lugar, é que o casal, independente de quanto tempo esteja juntos, que continue a namorar. O casal... Isso se perde um pouco, né? Isso, Geralmente. então Né? existe essa possibilidade do casal continuar a namorar. Não esquecendo que o namoro é o que aquece. O sexo é consequência desse namoro. Então, não é porque casou que tem que abandonar. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa começa a ficar o quê? Começa a não se cuidar e ela não se cuidando, não vai cuidar do outro, entre aspas. Não se cuidando, você diz aparência? Não se cuidando exatamente? no sentido de empatia, né? Não se cuidando no sentido de físico, mental, emocional e sexual. Então, essa é mais ou menos assim. Ah, já é de casa, então. E aí não. E tem essa coisa também da rotina. A rotina, ela é um fator um pouquinho desagradável. É crença minha, isso? Ou ela pode influenciar, se você não botar um esforço nisso e falar, cara, eu vou esperar ele arrumadinha. Eu me lembro que quando eu morava na Austrália, eu tinha uma amiga que namorava um cara, não lembro nem de onde que ele era, do Uzbequistão, era uma coisa muito doida. E ela, todo dia, ela se arrumava, rímel. Eu falava, você tá indo aonde? Ela, não, fulano vai chegar. E ela, não, ele tem que me encontrar linda. Eu falava, gente, mas é todo dia, isso é um segundo emprego? O que tá acontecendo, gente? Na época eu não entendi isso muito bem, né? Depois, eu falei, faz todo sentido, né? Você se arrumar pro outro. Então, E para você. não precisa de exagero. Eu já... Olha só. Rímel todo dia. Mas teve um caso... Todo dia rímel. Teve um caso... Sem exageros, tá? Sem exageros, senão a coisa fica complicada. Você precisa ser você com o outro. Não quer dizer que você não possa se tratar bem. Porque se você não se cuida bem e tá naquele esculacho geral, não reclama. Não reclama. Não chega em casa com aquela camiseta velha. Ele chega em casa com aquela camiseta velha, com aquela calcinha furada. E você quer uma noite incrível, aí vai ficar ou mesmo ele também, né? Porque as pessoas tendem a ficar mais... né? Isso é vice-versa. Mais relaxa. Né? Agora na quarentena, teve uma outra live que eu fiz e que eu falei, por favor, tire os pijamas. Coloque uma roupa até confortável para trabalhar, quem tá... Mas tira o pijama. Marisa, tem gente que não toma banho. Eu tive reclamação na clínica de parceiro e parceira que não estava tomando banho. E como que a gente vai manter o namoro desse jeito? Mas, gente, na relação? Imagina banho, o aí não faz uma coisa dessa, né? Você não faria isso nem com amiguinho. Você compartilha o apartamento, você vai fazer isso com amigo? Não, poxa. Pois é. Não, aí... Então, fica aqui essa situação assim, que nós podemos estar há muito tempo com a mesma pessoa e namorar. Bom, e aí vão estar perguntando, e quem tem filho pequeno? E quem tem filho adolescente? Né? E assim, e como que eu faço quando eu tenho filhos? Bom, aí tem aquela rotina da família que tem que ter o tempo individual, o tempo do casal, o tempo da família, o tempo, né? A gente vai organizando toda essa agenda. E aí existe uma situação que é muito indicado, agora não dá para fazer, tá, gente? Na quarentena aqui, pelo menos em São Paulo não pode, tá? Mas tá tudo fechado, né? Só não tem quase nada aberto, só o que é necessário. Mas em épocas geralmente, quando as coisas estão funcionando, a indicação é... Ixi, travou. Peraí.
Travou. Quem caiu? Eu ou você? Ixi, Maria, agora. Eu voltei, né? Tô Oi, aqui? voltou. Peraí, a indicação é. Na indicação é, você travou. Então, na indicação é. Tenha na agenda, tenha na agenda. Uma vez por semana, às vezes quando o casal tem mais tempo, ou duas, ou uma vez a cada 15 dias, enfim, o casal precisa organizar pelo menos uma vez por semana um tempo para eles saírem, para ir jantar fora, para ir no cinema, para fazer alguma coisa que o casal goste os dois, né? Então, pelo Tá. menos um tempo para o casal sozinho. Tem muito casal que não consegue manter o namoro também por essa questão. E fala, e as crianças, e os filhos? Sempre a gente consegue organizar a agenda e a agenda dá jeito para tudo. E o casal precisa ter É tempo. verdade. Precisa ter esse É tempo. verdade. Não, E assim, tem que ter interesse para fazer isso, né? Porque senão isso vira desculpa também. Ah, eu tô cansada. Ah, essa semana não vamos sair, não. Tô tão cansada. Vamos deitar e vamos dormir. Vamos ver um filme, né? Com o cabelo para cima, de comer pipoca e a coisa vai, né? Morrendo. Então, tem que ter o interesse, né? Dos dois então, também. Pra... eu tenho um casal que gosta de viajar. Então, eles viajam, eles gostam de fazer trilha, mas só os dois, não quer levar os filhos. Então, eles se organizam para o final de semana, para as crianças ficarem, né, com outras pessoas responsáveis, não importa, e eles vão. E aí, eles namoram. E assim vai. Então, tem que ter uma quebra no Ah, relacionamento, na na rotina. rotina, para que esse casal possa ficar mais à vontade. Tem casal que vai toda semana no motel. Ah, eu tinha uns amigos assim, que adoravam, assim. Eu tinha uns amigos que gostavam muito E motel dessa tá coisa de aberto, viu? sair, ficar pesquisando. Oi? Motel tá aberto. Olha, gente, fica a dica aí. Motel pode, só é dois. Vai de máscara e vai que vai, E tem né? mais uma questão também. Eu estive num congresso de sexologia em Buenos Aires, no ano retrasado, e tem uma pesquisa dentro do congresso, todas as palestras, pesquisas, enfim, foi muito bom esse congresso. O cérebro consegue se apaixonar pela mesma pessoa várias vezes. Olha que notícia maravilhosa. Para quem acha que paixão é 2 anos e acabou porque é um processo neuroquímico e tal, tal, tal. Várias vezes. Sabe como? Tá até aqui, que eu trouxe aqui no item, que eu já vou falar que vai ser o terceiro, que são através do quê? Tá dentro do item de gentilezas. Se você, Que se amor. você trata bem o outro, a outra pessoa, você vai namorar eternamente com essa pessoa. Em alguns momentos você vai brigar com essa pessoa, mas Claro, natural. e vai fazer ajustes, né? Desde que não tenha desrespeito. Quando o casal entrar em desrespeito, acabou. Ou corre urgente para fazer uma terapia de casal, ou acabou. Porque o desrespeito começa naquele olhar crítico. Começa a ter rebaixamento. É um falando mal do outro para todo mundo e até, às vezes, até para a pessoa. Vai rebaixando a autoestima do outro. Aí nós já estamos entrando, Marisa, em relacionamento. Relacionamento abusivo. Nada sadio. Acabou. Acabou, acabou. Não, e hoje não é assunto para isso, né? Mas só para entender, existem relacionamentos que fazem muito mal para as pessoas, que é uma outra live que a gente pode falar num outro dia, que não é hoje. Mas a gentileza, que é o terceiro item, gentileza traz o quê? Gentileza. Então, esse ato de você cuidar da pessoa com carinho, não quer dizer que você não tenha que ser você e nem ficar nervosa ou nervoso de vez em quando. Mas não perder o respeito. A falta de respeito começa verbal, começa com a comunicação não verbal, com a discriminação, com aquele olhar que já a pessoa... Recrimina, né? Critica que, enfim, né? O outro já se sente num ambiente hostil.
e a coisa vai evoluindo, né? Eu costumo dizer para muitas pessoas que uma vez que evolui, ele perde o freio, porque começou com ofensa, começou com esse tipo de coisa, para ali. Porque dali para evoluir para algo pior, né, de respeito em público, tal, e virar algo físico, é assim, ó. É como se a pessoa fosse testando o limite da outra, como criança faz com pai e mãe, né? Dá para ir até aqui dá para ir. Quando você vê, a coisa chegou num ponto, né? Muito cuidado, porque quando entrou na zona de falta de respeito, esse relacionamento já está iniciando um processo mais doentio e pode chegar ao extremo, que não é assunto para hoje, mas pode chegar ao extremo e inclusive é muito perigoso. E não é esse tipo de relacionamento que a gente está falando hoje. Hoje nós estamos falando do relacionamento que a gente até pode dar uma brigadinha, fazer os ajustes, mas Mas que você quer salvar e que é bom, né? Que é um relacionamento que te faz bem. Antes de qualquer coisa, né? Faz bem. faz bem, faz bem. Isso é muito importante. E outra coisa interessante também, ainda falando, é a questão da empatia. O cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes a gente fala assim, não, eu me coloquei no lugar do outro e eu quero que essa pessoa me trate do jeito que eu a trato. Ou então, eu trato as pessoas do jeito que eu gostaria que me tratassem. É uma pegadinha. É uma pegadinha. E isso daí também, Marisa, acaba atrapalhando muito no quesito sexual por invasão. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa, esse negócio de surpresa, a gente tem que tomar um cuidado, tá? Então, eu gosto de surpresa. E aí eu vivo fazendo surpresa para o parceiro ou para a parceira. Estou dando um exemplo. Só que às vezes o parceiro ou a parceira não gosta de surpresa. E eu, às vezes, acabo invadindo o espaço da pessoa. E isso é muito importante também para a gente tomar cuidado. Nada melhor que uma boa conversa, que está no item da comunicação, que é chegar num consenso. Falar o que gosta, falar como gosta, explicar como é a sua funcionalidade na vida e na cama. Né? Você já viu aquela surpresa assim? Surpresa! E a pessoa congela, né? Congela. Isso é muito pessoal, né, gente? Tem gente que vai gostar, tem gente que acha que não vale. Isso tem a ver com o funcionamento, como você funciona. A ideia é respeitar um outro. Não adianta forçar o outro a querer fazer algo, né, que você gostaria, que também vai dar problema. E aí, mais tarde, não pode reclamar quando um ficar de cara virado para o outro, dormir cada um para um lado. É, né? mas Porque senão a gente perde o rumo aqui. O objetivo é como é que a gente mantém essa chama acesa na quarentena, né? Que aí daqui a pouco a gente está aqui, relacionamento abusivo, já fomos voltando, e a gente perde aqui o foco. Enfim, vai, Marcinha, continua aí. Eu tô olhando aqui passar o pessoal aqui, as perguntas, mas não tem. Gente, quem quiser fazendo pergunta, a gente só tem mais 20 minutos. Então, quem quiser fazer pergunta, faz aí que eu vou anotando aqui. No final, os últimos 10 minutos, a Marcinha responde, tá bom? Vamos lá. Vai lá. Então, essa questão da surpresa eu estou trazendo, porque isso já foi motivo de separações. E. Gente, É, que surpresa, hein? surpresa. Fiquei até com medo. Que surpresa foi? Tem esse. É evidente que não foi uma coisa, né? É uma junção, mas que surpresa, hein? Foi a cereja do bolo. Foi a cereja do bolo, Marisa. Bom, então, e agora? Agora é o 3, eu passo 3. A gente precisa saber como é que... passo 3, eu já falei que é da gentileza, né? Passo 3. Tá. Então, muitas vezes, o que atrapalha muito no sexo também é que, às vezes, o parceiro ou a parceira começa a falar de ameaças, principalmente na quarentena. Ó, não aguento mais, viu? Não aguento mais, eu vou pedir a separação. Então, tá tendo muitos comentários assim, tá tendo muita ameaça. E aí, o parceiro ou a parceira acaba entrando num processo o tempo todo está sofrendo ameaça. Então, o cuidado que nós devemos ter em não fazer ameaça. Mais uma vez aí, a nossa criança birrenta querendo chamar atenção, que entra na falta de comunicação,
que tem que sentar, que tem que conversar, que tem que chegar num consenso. Né? Casal conversou, chegou no consenso, chegamos na parte da sexualidade mais ativa, né? E isso que é o legal da história, né? Essa questão da... Resumo da ópera, tudo volta para a comunicação, né? Para manter o sexo na quarentena ou fora da quarentena, para manter o sexo na vida, tem que ter comunicação, verbal e não verbal, cuidado um com o outro, nesse caso aqui, adaptação, porque a gente está numa situação de extrema, e é isso, né? E os dois agirem com seus adultos, cuidarem, cada um cuida da sua criança, e isso é bacana a gente falar sempre, porque na sistêmica a gente vê isso, né? Cada um cuida da sua criança, o outro não é seu pai e sua mãe, ele não tem a obrigação de cuidar das suas birras, das suas expectativas e das suas frustrações, né? Ele tá lidando, ele casou com um adulto, ele namora um outro adulto, né? Eu acho importante você falar sobre isso, que é um ponto bem esse importante. é um ponto importante, porque ao invés de ameaças e brigas, nós podemos trabalhar a questão do amor. Do amor. E um relacionamento sadio é quando um quer fazer com que não só ele se desenvolva e cresça, porque relacionar-se é crescimento, é desenvolvimento. E geralmente nós escolhemos alguém, o parceiro ou a parceira, para caminharmos. Então, no relacionamento sadio é quando damos essa possibilidade de fazer com que o outro também se desenvolva. Eu faço com que o meu parceiro se desenvolva, meu parceiro faz também com que eu me desenvolva. E isso é muito bacana, porque daí nós estamos indo para um outro nível, para um outro campo da sexualidade. Uma outra área. Já saímos daquele sexo mais básico, né? Do dia a dia, aonde eu ainda tenho dificuldade de falar o que eu gosto, eu fico ainda esperando o meu parceiro, a minha parceira fazer uns trem lá que eu vi que tem, mas nem não faz, né? Mas também eu não quero falar, aí entra assim, né? Ah, não vou fazer aquele negócio, não. Então, aí, ó, aí tem esse detalhe, não fala nada, o outro não tem como saber, aí você diz que o cara não é bom e vai procurar outro, né? Tem isso, você não dá nem a oportunidade do cara, pô, peraí, deixa eu ver se ele curte isso aqui ou não, deixa eu ver se dá pra ir até lá ou não. Não, ele não gosta dessas coisas. Mas ele não sabe que você gosta também, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Marisa, mas porque tem gente que está casada há 20 anos e ainda não sabe o que um gosta e o outro gosta. Gente, mas aí você tá perdendo uma vida e eu já não sei mais nem como é que faz com isso. Perder uma vida sem falar o que você queria, como é que pode um negócio E hoje, desse? aqui eu não vou entrar na questão assim mais técnica, tá? Do feminino e nem do masculino desse nível, tá? Porque não é a pegada. A gente pode até falar numa outra, uma questão assim mais orgânica, né? Explicar todas as disfunções masculinas e femininas e tabu, fica para depois, porque isso dá uma live gigante. Mas aqui o importante é acender assim. Ah, então eu posso falar para o meu parceiro ou para minha parceira fazer uns negócios meio que... Pode. Diferente? Pode, mas desde que tenha respeito, conversar. E assim, sexo em quatro paredes, gente, vale tudo. Mas o que é tudo, Márcia? Tudo desde que não invada o espaço do outro, desde que seja confortável, que seja gostoso. Vale tudo até onde vai o limite do casal. De cada um? De cada um. É por isso que eu falo aquela história do contrato, né? Você, o que tá valendo aí nessa relação? Até onde que pode ir, né? Porque senão realmente fica uma coisa de louco. Né? Já tem um aqui falando, não rola não. Não rola não o quê? Você não sabe nem o que rola. Você não sabe nem do que a gente tá falando. O que tá passando na minha mente provavelmente não é o que tá passando na da Márcia, não é o que tá passando das outras pessoas. Enfim, né? Cada um com a sua limitação. Enfim, é que fique gostoso. E muitas pessoas ainda têm os tabus e têm, assim, vergonha de falar para o parceiro e para a parceira, para fazer uns negócios assim, meio, né? Diferente, gostoso. E às vezes nem é tanta coisa assim. Eu nem estou falando de parafilia, que é uma outra história. Eu estou falando até do convencional, que é natural, né? E aí
Exato. né? Porque hoje a gente está falando do convencional, né? Dos relacionamentos do sexo. E assim, essa dificuldade de falar. E é uma questão, assim como nós fazemos ajustes no relacionamento, nós precisamos fazer ajustes também no sexo. Bom, e aí o que é bom, né, para cada um, Marisa? A gente poderia estar falando aqui 1000 dicas do que. Gente, não tem como, cada um é um universo, cada ser humano é um universo, não tem como saber, né? A não ser que a pessoa conte, né? O que a gente faz geralmente quando a gente conhece alguém? Ah, eu vou dormir com ele, com ela, enfim, com quem for. Ah, não, ele não é bom. Me pediram. Mas ele não é bom para a expectativa de quem que a gente está falando aqui? Para a sua, mas, né? Mas, Marisa, hoje me mandaram mensagem e me pediram para falar. Márcia, conta aquele negócio das preliminares. Então, Ó, você tem 10 minutos, você tem 11 minutos para fazer esse povo ter a melhor noite dessa quarentena. Vamos, vai, se joga. aí, assim, conta tudo. É mais ou menos assim. Mesmo estando em quarentena, o casal pode também, parceiro e a parceira, pode ativar, mandando umas mensagenzinhas, deixando os bilhetinhos, né? Porque tem gente que às vezes a casa é grande, facilita. Mas quando a casa é pequena também, ajuda também. Então é um bilhetinho lá no travesseiro, né? É um bilhetinho lá no banheiro, assim, no espelho, na geladeira. E assim, essas trocas gostosas de carinho, né? Um pedacinho de bolo com bilhetinho, manda uma mensagem no WhatsApp, e, enfim. Um nude aqui, um nude ali, só para dar um tá lá tomando banho e começa a ligar no telefone do outro, vem cá, né? Então, tem que usar a criatividade nessa quarentena, porque é da sala para o quarto, do quarto para a sala, e aí vai para a cozinha, e aí vai, né, pode ir para o banheiro, e aí às vezes tem quintal, às vezes não tem. Tem casa que tem 20 cômodos, tem casa que tem 5, não importa. Então, essa questão assim desse namoro dentro da rotina. Lembrando que, né, tem momento que as pessoas estão trabalhando e precisam respeitar. Então, vai aquecendo aí dentro do possível, né? Vai brincando, porque não tem coisa mais gostosa do que flertar. É verdade, é verdade. É tanto que quando a coisa começa a ficar ruim, o que as pessoas fazem? Elas começam a flertar com outras pessoas, porque aquilo morre no relacionamento delas, né? Por que é gostoso? Então... Porque o cérebro começa a ficar encharcado já com os hormônios do prazer. Então é uma delícia flertar. Por que não flertar com seu parceiro, com a sua parceira? Né? Esses momentos são importantes. Então aí já está aquecendo, já está começando a aquecer. E assim, a mulher muitas vezes demora um pouquinho mais para ser aquecida. O homem é rapidão, né? O pessoal fala, homem compara que nem micro-ondas, né? É rapidão, opa! E a mulher, ela gosta de ela gosta que... Tem que ter um cortejo, tem que ter um carinho a mais, tem que ter uma conversinha no pé da orelha. Eu e a Marisa fazendo assim, vocês estão entendendo, né, meninas? Oh yes, né? Tem que ter um cortejo. E esse tem que ter. E é o trato, e vai indo, vai indo. Quando chegar de noite, pediram para eu fala das preliminares. Marisa, você acredita que tem gente que não gosta de preliminares? Eu não consigo entender como isso funciona num cérebro que precisa de um estímulo para que a coisa aconteça. Honestamente. Não consigo entender, sinceramente, não consigo entender mesmo. Como é que a pessoa vai dizer que teve prazer em tudo que aconteceu depois se ela não teve É como se fosse um estímulo, né? Uma injeção antes de algo, né? Assim, no seco. Já começa a brincadeira ali aquecendo, né? Os dois precisam estar na mesma sintonia. Eu atendo muito jovem, eles falam assim, na mesma vibe. Na mesma vibe. Mas aí para eles é tudo meio que novidade, não tem aquela coisa do romance muito e tal. Vai caminhando, e ali na hora da cama é a hora da brincadeira, é a hora mais gostosa. Não dá para chegar e já ir direto, né?
Vamos lá, direto agora. Não, calma. Calma, vamos brincar, vamos. Muitas pessoas têm dificuldade. Eu falo que por onde eu começo esse negócio? No toque. No toque. Começa no toque. Tem pesquisa científica comprovando que o toque, fizeram pesquisas científicas. E eu vou trazer uma delas. O toque, ele tem um poder de excitação, só que tem muito homem que não tem paciência, porque o negócio já tá lá pronto, e acho que a mulher tá lá, vamos, bora aí, bora aí. Não é assim. Então é todo uma situação. Começa com toque, vai tocando, deixa, né? Geralmente a mulher fica... Aí olha a pergunta aqui, ó. Mas quando você já tá explodindo, você tá explodindo e a outra? E parceiro, Se os dois faz? querem a famosa rapidinha, né? Se os dois estão naquele frenesi, estão dos dois, às vezes nem rola preliminar. Mas não pode ser. Tá, mas se só um? Se só um tá assim, como é que fica o outro? Espera o time do outro, porque senão não vai ficar legal. Não fica bom para os dois. Aí você tá sendo. É um sexo egoísta, né? Você tá pensando só em resolver a sua coisa ali, né? O seu prazer. E o outro. O outro, né? Então. Quando a gente fala de casal. Olha, casal, relacionamento sadio, os dois juntos. Fazendo com que os dois cresçam juntos na vida, no dia a dia. No sexo também. Quando encontrarem... A outra aqui também, a outra louca aqui. Eu não espero, não. Mas, minha senhora, você, por favor, caiu em cima. Minha senhora, você, por favor, tenha respeito pelos homens. Porque vai tendo as fases do sexo, Marisa. Conforme você vai tendo mais esse namoro, né? Esse entrelaçamento com o parceiro e com a parceira, vai ficando um outro nível de sexo. Vai ficando de... Ah, sim, mas é que essa jovem aqui, essa jovem não é muito de relacionamentos, não. Ela é mais do frenesi. Então, eu entendo essa coisa dela pular em cima, porque é frenesi, né? Agora, no dia a dia, morando junto, papapá, é outra pegada. Ó, eu quero deixar claro que eu... o frenesi, eu não tô falando que é errado nem que é ruim, é maravilhoso. Ah, porque não, aqui não tem nada certo e errado, tem momento. É que hoje, a gente tá falando, hoje né? a gente está na fase dos casais. Quando a gente for fazer a live dos solteiros, aí é outra história. Ah, meu amor, é um Deus nos acuda. Aí é outra... segura que puder. A live dos solteiros, das solteiras é outra história. A gente está falando... É outra pegada. Opa! A gente está falando aqui já do casal estar se relacionando e o sexo ele tem tendência a melhorar cada vez mais. Então, acrescentando a tua pergunta, esse namoro vai ficando cada vez mais gostoso. O casal, eles entram numa sintonia e o sexo, ele vem de uma outra forma. E é isso que eu gostaria que todos os casais conseguissem chegar. Mas para chegar nisso, precisa falar o que gosta, o que não gosta. Precisa começar um a falar a sua verdade para o outro. A questão do toque, às vezes gosta de um toque assim, gosta de um toque assado, gosta que bota a boca ali, gosta que põe a mão lá, acolá. Então, gosta de abraço, gosta de beijo. Então, precisa falar essa verdade, passar por essa fase dos dois entrarem nessa sintonia, para depois ir para uma outra fase nível de sexualidade. É uma outra fase, aonde não é só o corpo ali que está fazendo o sexo, mas o self, a essência. E aí o sexo ele entra num outro nível, que também deve dar uma outra live qualquer dia, né? Para a gente explicar. Quer dizer, tem casais que eles não passam nem dessa primeira fase. Tem gente que está há 20 anos vivendo essa primeira fase, que como um não comunica, não consegue passar para o outro o que quer, é o que tem. É tipo, é o que tem. Vamos ficar por aqui que é o que tem. Tem outras coisas que compensam. Eu conheço muita gente que fala isso. Não, é mais ou menos. Ah, mas ele é tão bom, ele é tão bacana, ela é incrível comigo. Então, assim, você vai ficar vivendo um negócio mais ou menos, sei lá quantos anos, porque não teve coragem de falar um negócio, o outro não tá nem sabendo, tá achando que tá arrasando. E fica nessa coisa que não passa nem da primeira fase, né? Marisa, toda mulher e todo homem tem um poder interior. A mulher tem uma Amazonas dentro dela, que se ela quiser, ela muda o mundo dela e o mundo.
Então, o que que é uma Amazonas? É uma guerreira. A mulher tem o poder da força do feminino e ela consegue fazer o que ela quer. E o primeiro passo é vocês, mulheres, se reconhecerem. Segundo, é falar a verdade de vocês. Terceiro, vale a pena nós sermos nós mesmas, né? E, Marisa, faltam 2 minutos para acabar a nossa live. Vai cair, vai cair. Eu quero Eu quero te agradecer, né, por essa sexta-feira incrível, né? Quem tiver em casal, por favor, aproveita por nós, depois de todos esses ensinamentos aqui da Márcia. E com certeza em algum momento a gente vai ter que fazer mais alguma, né, Márcia? Porque essa coisa vamos sim. Né? Marisa, muito obrigada. Eu quero te agradecer pelo convite. Eu adoro fazer live com você. E nós temos uma live que nós fizemos, pessoal. Se alguém não assistiu, a Marisa tem um canal no YouTube. Dá uma olhadinha lá, que ela fala bastante do trabalho dela, que é bem interessante, tá bom? E vamos voltar, né, Marisa? Depois vamos colocar no seu. Né? Vamos colocar no seu. Né? Eu ainda tô caminhando aqui nesse negócio de muda internet. Então, uma boa noite para todos, um beijo e até a próxima. E gratidão pela presença. Um beijo, queridos. Fiquem bem. Boa noite para vocês. Beijo, Marcelo. Obrigada, querida. Tchau, tchau.